Olá, turma! Aqui é a professora Amanda Souza de Lima e nessa aula iremos falar sobre sucessão ecológica. Mas para entender esse conceito, precisamos pensar que as comunidades biológicas não são entidades estáticas, ou seja, certos eventos como incêndios, erupções vulcânicas, deposição de areia pelas águas de rios e mares, entre outros fatores, modificam o ambiente. Além disso, não podemos descartar que as próprias comunidades biológicas também vão modificar o ambiente. Vamos começar falando sobre as comunidades pioneiras. E para isso, vamos começar definindo ambiente inóspito. O que é isso? Seria um ambiente em que não apresenta as propriedades mínimas para suportar espécies. Esses ambientes apresentam normalmente solo nu e exposto a imenso intemperismo, fenômeno que já estudamos na aula passada. Esse ambiente também vai ter uma intensa exposição à radiação solar, grandes taxas de luminosidade e temperatura, baixa umidade e a água das chuvas rapidamente evapora, além dos ventos bem intensos. Entretanto, existem espécies que vão tolerar esses ambientes, e chamamos essas espécies de pioneiras. Trago como exemplo os líquens, as gramíneas e os pequenos invertebrados. Vocês lembram o que são os líquens? Nós vimos nas aulas anteriores. Era uma associação mutualística entre fungos e algas. Essas espécies que são chamadas de pioneiras, elas são chamadas assim pois elas vão colonizar o ambiente primeiro e vai iniciar um processo que vamos denominar de sucessão ecológica. Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão, com o passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. Mas agora vamos falar sobre as fases de sucessão. Com o estabelecimento da comunidade pioneira, o ambiente que antes era inóspito começa a sofrer transformações que vão favorecer o aparecimento de novas populações. O substrato, inicialmente era infértil. Entretanto, ele vai receber uma matéria orgânica dos organismos pioneiros que morrem e sofrem ações dos ácidos orgânicos e que vão formar os primeiros vestígios de solo. A sucessão ecológica ela vai passar por 3 fases: a ecese, a ceral e a clímax. A ecese ela vai representar a comunidade pioneira, como já falamos anteriormente, e vão ser os organismos que se instalaram no ambiente, como os líquens, as gramíneas e os insetos. Já a ceral é a comunidade intermediária. Ela vai ser representada pela vegetação de pequeno porte, como os arbustos e as herbáceas. Nessas fases vão ocorrer mudanças significativas na comunidade. E por fim, é a fase do clímax, também chamada de comunidade estabilizada. A comunidade ela vai atingir elevado número de espécies. Os nichos ecológicos eles vão ser ocupados e vão apresentar grande quantidade de biomassa. Aqui nessa imagem é possível ver uma comparação desses 3 tipos de fases: a ecese, a cereal e a clímax. Agora vamos falar dos tipos de sucessão. Possuem 2 tipos de sucessões ecológicas, e essa diferenciação ela vai ocorrer de acordo com o tipo de ambiente em que a sucessão vai originar. Vamos começar falando da sucessão primária. Essa tem início em terrenos que nunca foram habitados anteriormente por comunidades semelhantes às que formam durante o processo. E o tempo necessário para que ocorra esse tipo de sucessão até que atinja um clímax pode demorar milhões de anos. Esse tipo de sucessão ele pode ocorrer em uma lagoa, por exemplo, como vemos nessa imagem. Vamos analisar ela juntos. São possíveis várias situações diferentes, conforme a interação existente entre as comunidades aquáticas e as suas margens. No entanto, há um padrão mais ou menos definido de colonização nesse tipo de ambiente. Inicialmente, a água da lagoa ela é colonizada pelos micro-organismos que compõem o fitoplâncton. Em seguida, instalam-se plantas aquáticas flutuantes e mais perto das bordas, algumas outras plantas. A presença de plantas vai atrair animais de pequeno e médio porte, e os detritos desses organismos, como as algas, plantas e animais, se depositam sobre o fundo da lagoa,
junto com os materiais orgânicos e partículas dos solos, que são levados das encostas adjacentes pelas chuvas. Com o passar do tempo, a lagoa vai ficar cada vez mais rasa e, ao mesmo tempo, no seu fundo, vai se tornar mais rico de nutrientes, ampliando assim a variedade de espécies que podem se instalar nas suas margens e mesmo sobre a água. Aos poucos, os detritos depositados no fundo tomam o espaço da água, transformando em um pântano. E a área inicialmente que era ocupada por uma lagoa, as gramíneas se instalam sobre esse solo alagado e vão ajudar a drenar a água. Essas condições são apropriadas para o desenvolvimento das sementes em arbustos e árvores. Gradativamente pode-se formar uma floresta nesse local. Já a sucessão secundária, ela tem início em ambientes cujas comunidades sofreram grandes perturbações, que podem ou não ser causadas por influências humanas. As mais comuns são as queimadas, naturais ou não, as inundações e os desmatamentos. Esse tipo de sucessão, a comunidade pode atingir um clímax muito mais rapidamente do que observado nas sucessões primárias. Esse tipo de sucessão secundária é o que ocorre em locais que são desmatados para a prática da agricultura, que permanecem abandonados por um tempo relativamente. Logo, nessas áreas abandonadas, o solo já é rico em nutrientes minerais e matérias orgânicas, o que possibilita a colonização do local por gramíneas, espécies pioneiras características das sucessões secundárias. O fim da sucessão secundária pode ou não resultar em uma comunidade clímax, composta das mesmas populações que existiam antes do desmatamento. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que em uma comunidade clímax ainda vão existir líquens e cianobactérias. A sucessão ecológica ela é acumulativa. E aqui nessa imagem, eu gostaria de mostrar para vocês a representação disso. É um esquema onde nós temos uma área que foi desmatada e que sofreu queimadas, e a direção da seta ela vai indicar a passagem do tempo, onde essa área ela pode voltar a ser clímax. Agora vamos falar das tendências ao longo da sucessão. Durante as sucessões ecológicas, o ambiente passa por profundas alterações. Um exemplo disso vai ser a biomassa. No início do processo de sucessão ecológica, a quantidade de matéria orgânica sintetizada pelos produtores por fotossíntese é muito maior do que a necessária para a sustentação de toda a comunidade. Nos estágios mais tardios da sucessão, a quantidade de matéria orgânica requerida pelas populações vai aumentar muito, e toda a biomassa produzida tende a ser consumida na manutenção dessas populações. Com isso, há certa estabilidade do que é produzido e o que é consumido. Algumas pesquisas acreditam que quanto maior for a diversidade de espécies em um ecossistema, mais complexo ele é. Mais numerosas são as relações ecológicas e maior será a variedade de condições ambientais e recursos disponíveis. Ou seja, existindo relações complexas entre os seres vivos, vai tornar o ambiente menos suscetível a variações do ambiente. Pensem assim: quando temos diferentes espécies de produtores adaptadas a obter e armazenar energia de diferentes maneiras, uma mudança na disponibilidade de água poderá afetar somente alguns produtores, mas não todos. Ou seja, o ecossistema, portanto, continuará estável e sem grandes modificações. Assim, os ecossistemas mais complexos e altamente integrados, como os das florestas tropicais, apresentam uma estabilidade considerável. E no estágio clímax, são capazes de se recuperar das agressões, desde que essas não sejam tão intensas. E é por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre o desmatamento, as queimadas e as extrações de madeira. Durante essa aula, nós falamos sobre sucessão ecológica, de como um solo ele pode se recuperar e ele vai passar por processos em que vão possibilitar uma reconstituição e fazer com que esse ambiente ele se torne habitado de novo. Entretanto, a degradação florestal, tanto por queimadas, desmatamento, extração de madeira, causa danos não só à árvore retirada, mas às dezenas de árvores vizinhas. Vai formar aberturas e, com isso, a floresta vai se tornar seca, devido à maior exposição de sol e vento.
vai aumentar o risco de incêndios. Esses se espalham por dentro da vegetação com muita facilidade. Ou seja, mesmo que as vegetações fazem sucessão ecológica, esses processos podem levar milhões de anos e o que vemos atualmente nas nossas florestas é que as agressões são muito intensas e ocorrem regularmente, ou seja, as florestas elas não conseguem tempo suficiente para se recuperarem. Bem, essa aula ela termina aqui. Eu gostaria de agradecer vocês por todo o tempo que vocês disponibilizaram assistindo as minhas aulas. Muito obrigado. Qualquer dúvida me deixem no fórum.